Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020, favoritos para Tóquio, e do canal do YouTube Sovurso, indo para a última parte, a quarta parte desse livro Olympiska Spelen, que é dos jogos de 1956 e 1960, mas que aqui estou apenas comentando os jogos de 1960, pois 1956 já foram comentados na apresentação dos livros relativos a esses jogos. Agora, indo para a quarta parte desse livro, dos comentários dos Jogos Olímpicos de 1960. As competições de ginástica foram dominadas pela União Soviética. O Japão e a União Soviética se destacaram no masculino, e no feminino o domínio quase integral do pódio por parte das ginastas soviéticas. Aqui uma foto das ginastas suecas, um ratinho aqui no ombro de uma delas, um momento de descontração. E já na página seguinte, o grande nome da ginástica masculina dos Jogos de 1960, o soviético Boris Shakhalin, que conquistou um total de 7 medalhas nesses Jogos. 4 delas de ouro, foi campeão no geral individual, foi campeão nas barras paralelas, no salto sobre o cavalo e no cavalo com alças. Obteve medalha de prata nas argolas, medalha de prata por equipes e uma medalha de bronze na barra fixa. Só não obteve medalha nos exercícios de solo. Aqui o sueco William Thoresson, junto com a equipe, fazendo o aquecimento. William Thoresson foi campeão no solo nos Jogos de 1952, um grande nome da Suécia. E voltando aqui ao Boris Shakhalin conquistou 13 medalhas na história olímpica. E 2 das medalhas de ouro que ele conquistou aqui nos Jogos de Roma foram dividindo o pódio no cavalo com alças com o finlandês Eugen Ekman e no salto sobre o cavalo com o japonês Takashi Ono. 7 medalhas para esse grande ginasta soviético, Boris Shakhalin. Na carreira ele somou 13 medalhas. 13 medalhas, 7 delas de ouro, entre 1956 e 1964. Representantes da Suécia, ginastas suecas, a Lena Adler e Monica Elfving, fazendo uma apresentação pública, e a grande ginasta soviética Larissa Latynina, que conquistou 6 medalhas nesses jogos, 3 delas de ouro, foi campeã no geral individual, foi campeã nos exercícios de solo e também campeã por equipes. E abaixo o soviético Albert Azaryan, que conquistou a medalha de ouro nas argolas, repetindo o feito que havia conseguido nos jogos, repetindo o feito dos Jogos de 1956, quando também foi campeão nas argolas. Azaryan foi campeão também por equipes em 1956 e obteve uma medalha de prata por equipes nos Jogos de 1960. Somou 4 medalhas em sua carreira olímpica. Larissa Latynina, por sua vez, somou 18 medalhas entre os Jogos de 1956 e 1964. 9 dessas medalhas foram de ouro. O soviético Yuri Titov, aqui nas argolas, obteve a medalha de bronze no geral individual, foi medalha de prata por equipes e obteve também uma medalha de prata nos exercícios de solo. Yuri Titov posteriormente, ele foi presidente da Federação Internacional de Ginástica. Grande campeão, o Yuri Titov da União Soviética. Lembrando que os japoneses também tiveram uma excelente atuação nesses jogos, conquistando um total de 4 medalhas de ouro. Olhando as medalhas aqui individuais das provas femininas, nas assimétricas, a Larissa Latynina, tanto nas assimétricas quanto na trave, conquistou medalha de prata. E no salto, medalha de bronze. Nas assimétricas e na trave ela foi prata, e no salto, medalha de bronze. E foi campeã no solo, no geral individual e por equipes. Curioso não ter nenhuma foto de ginasta japonês, que mereceria. As competições de tiro, que tiveram um forte domínio da União Soviética. A União Soviética obteve 7 medalhas, os Estados Unidos e a Alemanha com 2 medalhas vieram a seguir, num distante segundo e terceiro lugares. E nessa foto, o Marat Niazov, que foi medalha de prata na prova do soviético Marat Niazov, medalha de prata na carabina 3 posições, sendo cumprimentado aqui pelo Anders Kivsberg,
da Suécia. Esse veteraníssimo atirador aqui, o Thorsten Ullmann, campeão olímpico em 1936, bronze em 1948, conseguiu a 4ª colocação na prova de pistola. Foi na pistola livre ou na de tiro rápido que ele conquistou sua medalha de ouro? Preciso confirmar, acho que foi na pistola livre. Um atleta fenomenal, esse sueco Thorsten Ullmann. Imagine se tivéssemos tido os Jogos de 1940 e 1944, que foram cancelados pela Guerra Mundial. Mais um talento privado, né, de medalhas por causa das guerras mundiais. Aqui o soviético Alexei Gustin, que conquistou a medalha de ouro na prova de pistola livre. Alexei Gustin obteve a medalha na pistola livre e, ao lado, um representante da Suécia, o Rune Andersson, 12º colocado na prova de fossa olímpica. Vencida pelo Dumitrescu, da Romênia. Aqui outros 2 grandes competidores, o Pentti Nosvu, campeão nos Jogos de 1956, na pistola de tiro rápido, ao lado aqui do norte-americano, o William McMillan, que conquistou a medalha de ouro. Nessas provas, aqui o Thorsten Ullmann foi 4º colocado na prova de pistola livre, isso mesmo. Aqui os resultados estão omitindo, Gustishin e Yoshikawa do Japão, estão omitindo a medalha de prata do soviético Mahmoud Umarov. Mais um errinho aqui nesse livro. Mas grandes resultados da União Soviética nas provas de tiro. Em 1956 haviam sido 8 medalhas. Grande desempenho dos soviéticos no tiro em 1956 e 1960. Em 1964 decepcionou e obteve apenas 2 medalhas, nenhuma delas de ouro. As competições de ciclismo, dominadas quase que integralmente pela Itália, que obteve 5 das 6 medalhas de ouro em disputa. Aqui a equipe sueca de estrada. E a única derrota da Itália ocorreu nessa prova, na prova individual de estrada, em que o soviético Viktor Kapitonov superou o italiano Livio Trapé por poucos centímetros. E Kapitonov tornou-se o primeiro campeão olímpico da União Soviética no ciclismo. Posteriormente, virou treinador da equipe de estrada da poderosa União Soviética. Mais uma foto aqui, o italiano Livio Trapé, que perdeu a medalha de ouro para o Viktor Kapitonov, da União Soviética. Talvez seria melhor, ganhou a medalha de prata, em vez de falar que perdeu a medalha de ouro. Mas ele teve sua recompensa ao integrar a forte equipe italiana que conquistou a medalha de ouro por equipes. As provas de esgrima tiveram o domínio da União Soviética. A União Soviética revolucionou a esgrima, obteve 7 medalhas, 3 de ouro, foi o país com melhor desempenho, superando a Itália, 2 de ouro, 6 no total, e a Hungria, 2 de ouro, 4 no total. A Itália, a anfitriã Itália, acabou perdendo espaço para a União Soviética justamente em casa. Um fato curioso. Que um momento de uma disputa entre Viktor Zhdanovich, da União Soviética, e Yuri Siskin, também da União Soviética, pela medalha de ouro na prova individual de florete. As provas de esgrima, essas provas em ação, são, de certa forma, repetitivas, porque não é possível visualizar, né, o rosto do atleta. É curioso isso. As provas de hipismo, que tiveram uma distribuição bem heterogênea das medalhas, a Austrália dominando as provas de concurso, a Alemanha campeã no salto por equipes, a Itália campeã nos saltos individuais, a União Soviética vencedora no adestramento individual. E aqui a foto do Henry St. Cyr, da Suécia, 58 anos de idade na época, e havia sido bicampeão na prova do adestramento individual nos Jogos de 1952 e 1956. Aqui ele acabou não conquistando medalha, ficou fora do pódio. A medalha de ouro ficou com o soviético Sergei Filatov, primeiro soviético campeão no hipismo em Jogos Olímpicos. Mais um veterano, o australiano Lawrence Morgan, que venceu a prova do concurso completo
de equitação e ajudou a Austrália a conquistar também a medalha de ouro por equipes. Aí aos 50 anos de idade, campeão na prova. E o italiano, Raimondo Dinzio, que venceu a prova de saltos. Ele que havia sido medalhista de prata nos Jogos de 1956, e seu irmão Piero, medalha de bronze. Aí nos Jogos de 1960 eles ampliaram, né? Subiram um degrau cada um no pódio, com o Raimondo Dinzio conquistando a medalha de ouro e o Piero Dinzio da Itália a medalha de prata. O alemão Hans-Günther Winkler, campeão em 1956, acabou apenas na 5ª colocação, porém manteve o seu título por equipes, com a vitória da Alemanha. E mais uma foto aqui, o grande Sergei Filatov, da União Soviética, que conquistou a medalha de ouro na prova individual de adestramento. Seria curiosa a competição por equipes, que não ocorreu, porque a União Soviética tinha condições de brigar por medalha e chegar ao pódio. Também na competição por equipes. Grande resultado do soviético Sergei Filatov. A Vila Olímpica, a preparação das refeições, né? O preparo das refeições. Atletas no momento de descontração na Vila Olímpica. Aqui, Karen e Cristina Larsson, irmãs. Que esporte, não fala de que esporte que são. Né? Escrevendo aí um momento de descontração nas praias italianas. E o indiano Malik, que ficou em 4º lugar. Yuka. Acho que não foi ele não, ficou em 4º lugar na prova de 400 metros. Milka Singh. Acho que foi ele sim. Ficou em 4º lugar. E o Murray Halberg, da Nova Zelândia, campeão da prova de 5.000 metros. Aqui há várias menções, esse texto aqui, dos campeões. Várias menções dos campeões de cada prova. E aqui, os 100 metros, fala do Figueroa na final dos 400, o sul-africano, Spence, e o Singh da Índia na final. Dos 800 do Kerr, né, junto com Shivaitsa, né? Feigley. De Formosa, o Yankee, no duelo com Rafer Johnson. Fala dos países sem tradição nas provas. Dinamarca e uma análise da Finlândia nos Jogos de Roma, que deu uma desfocada. Vamos pegar o foco de novo. Esse é o grande Elgin Ekman, que foi o campeão no cavalo com alças, que dividiu a medalha de ouro com o grande Boris Shakhalin da União Soviética. Aqui ele é mostrado nos exercícios de solo, mas seria muito mais interessante mostrá-lo no cavalo com alças. Elgin Ekman conquistou uma medalha de ouro para a poderosa Finlândia, que foi um destaque nos Jogos de 1948, mas que perdeu também muito da sua tradição na ginástica e hoje praticamente não ganha mais nada, acabou a ginástica finlandesa. Mas aqui nesses Jogos, Elgin Ekman conquistou a medalha de ouro no cavalo com alças, dividindo o título com o soviético Boris Shakhalin. Aqui ainda descrevendo os finlandeses. E outro finlandês, o Landström, ficou na 3ª colocação no salto com vara. 3º lugar no salto com vara. Mais 2 competidores finlandeses, o Jussi Rintamaki, que foi destaque nas provas com barreira, ficou em 5º lugar nos 400 com barreira, e o Per Ove Trossard. Aí não teve destaque. Jorma Valkama, que foi medalhista nos Jogos de 1956, no salto em distância, não conseguiu repetir o feito nos Jogos de 1960.
A Finlândia foi perdendo, né? Aquela tradição que ela tinha no atletismo, aquele poderio, dominou os anos 20, 24, 28. Os corredores conhecidos como finlandeses voadores, tiveram Johannes Kolehmainen, conquistou 3 medalhas de ouro nos Jogos de 1912, foi campeão da maratona em 1920. Tiveram Paavo Nurmi, conquistou 12 medalhas, 9 de ouro. Ville Ritola, também outro grande nome do atletismo finlandês, várias medalhas de ouro em provas de fundo. Então a Finlândia teve uma tradição muito forte, o lançamento do dardo, que até hoje é tradicional, mas tiveram Lasse Viren, Pekka Vasala, campeões também nos anos 70, nas provas de fundo e meio fundo no atletismo, mas atualmente a Finlândia não, apenas o dardo consegue algum destaque. No encerramento dos Jogos, o público iluminou o estádio queimando o programa dos Jogos Olímpicos, um absurdo. E aqui até texto falando sobre até Roma, né? Aliás, Storta till Roma, não sei o que significa, depois eu posso pesquisar e ver o que significa em sueco essa menção. A tabela de pontos desses Jogos de Roma, lembrando que nos Jogos de Inverno, eu mostrei essa tabela, a União Soviética bem à frente dos demais países. E aqui também a União Soviética com 683 pontos, os Estados Unidos 464, e a Alemanha 277, a Itália 232, e a Polônia na quinta colocação com 154,5. Então foram os países que acabaram se destacando. Aí vê os Estados Unidos aí com 139 pontos na natação, 162 no atletismo, curioso, a União Soviética com 167 no atletismo, com mais pontos que os norte-americanos. E na ginástica, os soviéticos com 161 pontos também. Foi uma grande atuação da União Soviética, e um total de 103 medalhas, 43 delas de ouro, contra 71, 34 de ouro dos norte-americanos, uma diferença enorme. Aqui os destaques dos jogos, aqui a menção, né, várias, por exemplo, Família e Tragédia em Família, o Harold Connolly e a Olga Fikotova, aquele lançador de martelo norte-americano e aquela lançadora tcheca de disco, campeões em 1956, se casaram, tiveram uma história bonita de romance e tudo, mas fracassaram completamente nesses Jogos de 1960. Novo recorde mundial aqui dos 400 metros, falando da vitória do Otis Davis com o Karl Kaufmann da Alemanha, o Herb Elliott nos 1.500 metros, o revezamento norte-americano feminino no 4x100 e o 4x400 masculino. O recorde igualado da equipe da Alemanha, a Shevtsova da União Soviética igualando também nos 800 metros. Então, vários recordes nórdicos, suecos. Então, várias observações aqui dos autores do livro. As decepções, né, as disputas, os Estados Unidos dominando as provas masculinas do atletismo, ganhando 3 femininas, os soviéticos devolvendo no atletismo, principalmente com o domínio no atletismo feminino. Então, várias observações, várias análises. Aqui na foto, a Wilma Rudolph, campeã dos 100 metros e dos 200 metros em revezamento 4x100, com a britânica Dorothy Hyman, também obteve medalha na prova de 100 e 200 metros. No revezamento não, o revezamento foi Estados Unidos, Alemanha e Polônia que chegaram ao pódio. E aqui o soviético, Yuri Vlasov, faltou uma foto dele lá no meio do levantamento de peso, né? Veio aparecer uma foto aqui no final do livro. Foi o primeiro atleta a erguer 200 quilos, realizar um levantamento de 200 ou mais quilos em Jogos Olímpicos, num único levantamento. Ele quebrou o recorde mundial do arremesso com 202,5 kg. Conquistou a medalha de ouro na categoria mais pesada. Foi o primeiro soviético
a vencer a categoria mais pesada do levantamento de peso, e os soviéticos mantiveram essa tradição até 1996. Outras observações aqui, recordistas mundiais que fracassaram, que não conseguiram conquistar medalha. Um exemplo aqui, medalha de ouro, no caso, né? O Harold Connolly do martelo, o Piatkowski da Polônia no disco, o Harry Jerome dos 100 metros do Canadá, que acabou se machucando, o Roger Moens da Bélgica nos 800 metros ficou com a medalha de prata, o Martin Lauer da Alemanha ficou em quarto lugar nos 110 com barreiras, o John Thomas dos Estados Unidos, medalha de bronze no salto em altura, sendo recordista mundial, o Bill Haley dos Estados Unidos também no dardo, que nem medalha pegou, nem ao pódio chegou. Então, todas essas observações, né, dos autores do livro. A premiação da prova de 100 metros, com David Syme dos Estados Unidos, medalhista de prata, o Armin Halle da Alemanha, ouro, e Peter Hedford do Reino Unido, medalha de bronze. Mais observações aqui também. O melhor sueco, John Lundgren, obteve medalha de prata nos 50 quilômetros. Então, várias observações. Os alemães, né, os alemães ficando todos aqui na quarta colocação, né, com marcas fortes, mas sem ganhar medalha. Essas várias observações que acerca das provas, né, ó, decepção para os Estados Unidos, o Norton nos 100 e 200 metros, Connolly e Haley nas provas de martelo e dardo. Isso é comum nos Jogos Olímpicos, né, ou muitos favoritos decepcionarem, porque há toda a prova não é algo mecânico, há o aspecto psicológico, o aspecto físico, tudo, os dois se misturando. Então, pode estar bem fisicamente, mas o psicológico está ruim, então é complicado. Uma contusão, tirando o favoritismo e tudo mais. Como ocorreu no levantamento de peso, na categoria 82,5 kg, o soviético Rudolf Plückfelder era o grande favorito, mas se machucou no treinamento, tudo, e a União Soviética competiu sem... Aliás, competiu não, né? A União Soviética ficou sem representante na categoria. Em 1964, o Plückfelder retornou aos 36 anos de idade e conquistou a medalha de ouro. O quadro de medalhas: os soviéticos, 43 de ouro, 29 de prata, 31 de bronze, os norte-americanos, 34, 21, 16, e a Alemanha, 12, 19 e 11. E a pontuação: União Soviética 218, Estados Unidos 160, Alemanha 85, Itália 72. A pontuação era assim, ó, 3 pontos para a medalha de ouro, 2 para o prata e 1 para o bronze. Existem vários critérios, né, para se verificar o desempenho de um país em Jogos Olímpicos. Eu já fiz um trabalho sobre isso. E o critério pode ser adotado até um critério, o número de provas em que o país ganha medalha. Porque um país que ganha 3 medalhas numa única prova, num único esporte, ele tem um desempenho pior, na minha opinião, do que um país que conquista 3 medalhas, uma em cada prova no mesmo esporte, uma em cada prova no mesmo esporte, ou uma em cada modalidade esportiva. E o fechamento do livro, participação dos suecos nos Jogos, a festejada medalha da Janne Cederqvist da natação, a medalha de prata nos 400 metros nado livre na natação. Aqui o índice do livro. Creio que eu não tenha demorado tanto na parte dos jogos os redatores, o Olaf Groth. Aqui a delegação japonesa aqui com o guarda. O Japão sede dos Jogos de 64. E o livro foi adquirido, chegou às minhas mãos em 27 de julho do ano 2000, através da Espingtons Antikvariat da Suécia. O livro. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, Olitok, Favoritos para Tóquio, Olitok 2020, Favoritos para Tóquio, canal do YouTube Sovurs e também o blog Geografia Olímpica.
Apoie o canal Sovurs no YouTube e muito obrigado. Até a próxima.